Essa semana eu recebi a dúvida de 2 alunos sobre o mesmo tema em relação ao Porto Seguro, no RC de dentista, que me chamou muita atenção. E por conta disso eu pedi para eles mandarem o print da tela das perguntas que tem ali na Porto quando você vai contratar o seguro de RC para o dentista, para ver se realmente tinha sentido essa dúvida ou se era uma questão de interpretação. E realmente tem. Qual que é o problema aqui? A Porto Seguro, quando seleciona os critérios de avaliação de risco, o tipo de risco que o dentista tem, se ele faz cirurgia bucomaxilo, se ele faz harmonização facial, se é odontologia clínica, ela tem uma categorização, vamos chamar assim, diferente das outras seguradoras. As outras seguradoras costumam colocar como risco máximo os dentistas que fazem procedimentos de harmonização orofacial. Eles não colocam no mesmo pacote procedimento estético e harmonização orofacial. Tem aqueles que fazem procedimento estético e tem aqueles que fazem harmonização orofacial. Por quê? O dentista ele pode fazer uma série de procedimentos com finalidade estética que não são necessariamente tão invasivos quanto uma harmonização orofacial, que possam ter tantos problemas, tantas complicações ou até expectativas de resultado como a harmonização orofacial tem. Por exemplo, faceta, clareamento, são procedimentos puramente de finalidade estética. A pessoa não vai colocar faceta ou fazer um clareamento para melhorar a saúde bucal, ela vai para deixar os dentes melhor. Tem até decisão judicial que entende que o implante também teria finalidade estética, né? Óbvio que também tem finalidade funcional, mas no caso da faceta e do clareamento, isso é óbvio. E o que isso implica na prática, né? Essa categorização diferenciada. Como a Porto Seguro, o único momento que ela cita procedimento estético ali nas possibilidades é o procedimento estético facial. Ela não cita procedimento estético e procedimento estético facial. Portanto, se o dentista faz procedimento estético, a única opção para você classificar esse risco, selecionar ali no questionário da Porto, é na opção que vai agravar mais o prêmio, que a taxa vai ficar mais alta, ou seja, o cliente, o dentista, vai pagar um prêmio muito maior que pagaria em outras seguradoras. E aí que está a questão. Não é uma restrição de cobertura da Porto. Aqui, o problema é a classificação de risco que ela adotou. Se ela colocasse mais um campo aqui de possibilidade, sendo procedimento estético, exceto harmonização orofacial, já daria 2 opções para o corretor de seguros na hora de selecionar e ela poderia aplicar prêmios diferentes, mas ela não faz isso na prática. Portanto, o dentista que faz qualquer tipo de procedimento estético vai ter de selecionar essa opção, que é a mais agravada, e vai ter um prêmio maior. Qual é a solução? Uma aluna até me questionou: eu posso ver com o chat um risco imediatamente anterior para não ter tanto agravo? Afinal de contas, ele não faz harmonização no facial, ele só faz a questão das facetas e do clareamento. E eu expliquei: não recomendo, porque é uma insegurança jurídica. Quando tiver o sinistro, o segurado vai ser cobrado de ter contratado o mais adequado ao risco dele. O risco dele é procedimento estético. E nas outras opções fala, não inclui procedimento estético da face. E não inclui nenhum procedimento estético, porque só tem essa opção de procedimento estético. Portanto, você contratar sem essa opção deixa o seu cliente em risco. E justamente os atendimentos que ele faz que envolvem tratamentos com finalidade estética são os que têm maior exposição. Não recomendo que você faça isso. Aí das duas, uma, ou contrata na Porto com essa opção e o prêmio vai ficar mais alto do que o da concorrência, em linhas gerais, ou contrata com outra seguradora que seja tão boa quanto para o perfil do dentista que você vai contratar. E isso eu explico nas aulas, né, do módulo de dentista, como avaliar esse perfil. Contrate uma que seja adequada para o perfil dele e que você consiga fazer a classificação do risco mais próximo à realidade para que não onere tanto o valor do prêmio que ele vai pagar. Concluindo, não é que a Porto Seguro tem uma restrição de cobertura para harmonização orofacial, procedimentos estéticos. Ela cobre. No entanto, a classificação de risco dela acaba prejudicando nas questões financeiras aí do valor do prêmio da pólice, porque só existe uma possibilidade de contratar com esse risco. Então, tenha muita atenção, você corretor que trabalha com seguro para dentista,
para não contratar um valor muito acima e assim você abre até para a concorrência, que pode apresentar uma pólice no ano seguinte ou o dentista comentar com um colega dele que está pagando X na pólice e o colega fala, nossa, mas eu pago Y, né? Por que a sua tem um valor tão maior? E aí faz com que abra a brecha aí dele querer conversar com o corretor do amigo dele. Então, fique atento para não ter problemas, porque se seu cliente quiser contratar com a Porto, aí você explica, olha, a Porto tem um prêmio um pouco maior, porque a classificação de risco é assim, assado, e se ele quiser, ok. Ele está ciente disso, você deu a opção. Agora, se você não dá a opção e ele simplesmente paga um valor maior, quando ele descobrir isso, você pode acabar perdendo o cliente.